és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Obrigado porque com a consolação com a qual você tem nos consolado, o Senhor vai nos usar para consolar a outros, para alcançar outros, assim como fomos alcançados pela sua bondade, pelo seu amor. Temos provado, Pai, da tua bondade e queremos que tantos outros possam provar também. Obrigado por essa manhã, pela sua presença nesse lugar e pelo seu Espírito que se move sobre a sua palavra, trazendo edificação aos corações, Pai, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo, meu irmão. Aleluia. Obrigado, queridos. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma, saúde para o meu corpo. E nessa manhã, mais uma vez, ela será semeada na boa terra do meu coração e dará muitos frutos. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você fala? Pode sentar, aleluia. Que bênção. Como é bom estarmos juntos, em família, congregando, adorando ao Senhor e sendo parte daquilo que Ele está fazendo ao redor do mundo. Você fica feliz por isso? Uma grande missionária, Elizabeth Taylor, ela serviu junto com seu marido no Equador. Eles eram ingleses, serviram no Equador. Seu marido morreu lá e aquela mulher depois ainda retornou para aquela nação junto com os filhos, serviu ao Senhor por vários anos. E ela tinha uma oração que ela repetia muito. E ela dizia: Senhor, não importa o que você esteja fazendo no mundo, não me deixe ficar de fora. Oh, aleluia. Não importa o que o Senhor esteja fazendo no mundo, não me deixe ficar de fora. Essa tem sido a minha oração e pode ser a sua também. Amém? Abre comigo em Romanos capítulo 10. Aleluia. Versículo 8 ao 15. Vamos ler? Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém, irmãos? Essa é a palavra da fé que pregamos. No nosso coração, saindo pela nossa boca, nós como Igreja Verbo da Vida temos uma missão: levar essa palavra da fé para libertar o povo. Temos a visão de alcançar o Brasil e as nações com essa palavra da fé e o amor. Amém? E como o Ítalo citou, em 2009, o pastor Bud recebeu do Senhor essa palavra profética de que o Verbo da Vida, representado, claro, pelos seus membros, pelos graduados das nossas escolas, o Verbo da Vida iria para todas as nações. Eu vou te dar uma chance de concordar com isso. O Verbo da Vida vai para todas as nações. Vamos continuar lendo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem aqui já fez isso? Então você foi salvo. Amém? Mas quantos sabem que tem muita gente ao redor do mundo que ainda não fez isso? E se morrer hoje, ou se Jesus, o arrebatamento da igreja for hoje, essas pessoas estão destinadas ao inferno. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Diga: todo aquele. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Diga: Senhor de todos.
rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, que fizer aquilo que lemos nos versos 9 e 10, será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. Note que para ser salvo é preciso invocar, declarar, confessar. Para isso é preciso crer. E para crer, você sabe, é preciso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Mas para ouvir é preciso ter alguém falando. Ou pregando, anunciando. Amém? Amém? Mas ele diz, como pregarão se não forem enviados? E aí Paulo cita o texto de Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Um dia, irmãos, eu fiquei pensando, por que os pés? Se ele está falando de anunciar. Não seria quão formosas são as bocas? Algumas pessoas com a boca não tão formosa, e isso não é um indireto para o meu pastor e irmão, estariam fora disso, né? Se bem que nem todo mundo tem os pés bonitos também, né? Mas por que quão formosos são os pés dos que anunciam? E ele não disse, ou Isaías não profetizou, quão formosas são as bocas, já que é com a boca que se anuncia. Ou uma das formas, ou a principal delas. Os pés. E Paulo cita isso porque Paulo fala aqui sobre ser enviado. Sair de um lugar para outro. É preciso movimento. É preciso sair. Jesus fala da parábola do semeador sobre a pregação do evangelho, e ele começa a parábola dizendo, o semeador, você já leu a parábola? O semeador saiu a semear. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a sair. Amém? Aqui é um lugar de abastecimento. Para que a gente saia a semear. Afinal, a gente só pode dar aquilo que recebe. Então, você recebe para sair dando. Você tem dado. Você tem pregado o evangelho. Esse é um chamado para todo crente. O ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Algumas pessoas podem olhar para o nosso tema, se puder colocar ele aqui, uma igreja missionária. Eu fiquei pensando sobre isso porque pode até parecer uma redundância, já que toda igreja deveria ser missionária. A palavra igreja que nós usamos, ela vem do grego eclésia, no Novo Testamento, que significa chamados para fora. Essa palavra missões que nós usamos, não está na Bíblia, nós usamos ela derivada do latim, missio, que significa enviado. Uma igreja missionária é uma igreja que por ser igreja, é chamada para fora, mas ela está enviando ou sendo enviada. Infelizmente, nem toda igreja está sendo uma igreja missionária, mas deveria ser. Mas essa igreja que você está é uma igreja missionária. É uma igreja que envia e cujas pessoas são enviadas.
para cumprir a missão. Então eu prefiro dizer que o tema uma igreja missionária, em vez de ser uma redundância, qualquer coisa minha professora Magliana vai me corrigir, pode ser um pleonasmo, proposital, né? Ou como chamam, pleonasmo estilístico, que é você usar propositalmente uma repetição para realçar, enfatizar a mensagem. Uma expressão famosa é: eu vi com os meus próprios olhos. Você está dando ênfase. Uma igreja missionária. Deus quer dar uma ênfase nessa manhã. Chamados para fora. A questão é: estamos cumprindo esse chamado? Estamos enviando? Estamos sendo enviados? Somos frutos, irmãos, de missionários. Pastor Bud e Jen, fundadores da nossa igreja, missionários que receberam um chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. E se você ainda não leu esse livro, essa biografia, você precisa ler, porque é a sua história. É a nossa história. Nós somos frutos de missionários que foram enviados, que decidiram sair a semear. Em uma outra cultura, em uma outra nação. Então, irmãos, é uma questão também de gratidão, né? De obrigação nossa, como verbo da vida, ser uma igreja missionária. Uma igreja que envia. Uma igreja que vai para fora das quatro paredes. Amém? Porque essa é uma visão divina desde o início. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Eu me lembro que com alguns anos, eu acho que anos, talvez meses, como pastor auxiliar aqui na igreja do pastor João Roberto, em uma das nossas reuniões, depois ele repetiu isso no púlpito, ele falou, ele corrigiu, né, a igreja e começou pelos pastores. Ele disse assim: nós não podemos ter a síndrome de Babel. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 11. Sabe, irmãos, eu nunca me esqueci e nem vou me esquecer disso, porque essa palavra me salvou. Essa palavra renovou o meu entendimento. Mudou a minha forma de ver e de pensar e até mesmo de como eu estava servindo aqui na igreja. De como pastor eu estava supervisionando e a visão que eu tinha para aqueles departamentos que estavam debaixo da minha visão. Na época, supervisionávamos o Ministério de Música e o Departamento Infantil. E depois veio a comunicação. E eu me lembro que a gente tinha uma visão para esses departamentos, mas eu estava com a síndrome de Babel. Nós vamos ter um grande ministério de música. Ministério de música que vai atrair pessoas. Vamos crescer aqui, vamos ser uma referência. Graças a Deus tem se cumprido. Porque uns plantam, outros regam e Deus dá o crescimento. Falava isso também para a UDI, pensava, começamos a fazer as reformas. Precisamos ser uma referência, né? Crescer aqui, ter os melhores professores aqui. Depois, na comunicação, precisamos investir, precisamos, né, ter os melhores equipamentos, precisamos trabalhar com excelência, as melhores artes, as melhores mídias sociais. Mas qual era o propósito? E eu descobri, corrigido pelo meu pastor, que eu estava com a síndrome de Babel. Aqui, aqui e aqui.
Quando a visão de Deus é o mundo, o mundo, o mundo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós. Guarda isso. Para nós. Uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Certa vez eu vi um meme na internet, bem interessante, tinha uma torre com o nome Torre de Babel, um monte de gente lá, uns pontinhos, né? E o texto era: por causa dessas pessoas eu tenho que aprender inglês hoje, né? Faz sentido. Versículo 8. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, note que a síndrome de Babel é essa, né? O meu, o nosso, para nós. Nós não podemos ter essa visão, porque essa não é a visão de Deus, tanto que Ele interviu corrigindo isso. Desde o início, irmãos, Deus sempre mostrou ao homem uma visão global. Deus cria Adão, e Deus fala para Adão e Eva: frutifiquem, se multipliquem e encham toda a terra. Deus coloca Adão e Eva no Éden, mas Ele deixa claro: o Éden não é o limite. Encham toda a terra. O Éden era o modelo do reino de Deus na terra. Um lugar de comunhão com Deus, um lugar de abundância, da presença divina. Mas Deus deixa claro, irmãos, que a visão dele era aquele ambiente ser levado para todos os outros ambientes da terra. Encham a terra. Gênesis 2, 10 ao 14 deixa claro que o Éden tinha suas fronteiras. Mas Deus começa, né, aliás, o versículo 10 começa dizendo que existia um rio que saía do Éden. Guarda isso, vamos voltar para isso. Um rio que saía, que fluía do Éden para fora. O homem desobedece a Deus, peca, o pecado entra no mundo, fica aquela desgraça. Em Gênesis 6 vem o dilúvio, o julgamento. Deus salva Noé e sua família por causa da obediência deles. E lá em Gênesis 9, Deus repete a visão. Versículo 1, a mesma coisa, Deus diz para Noé e sua família: frutifiquem, se multipliquem, encham, povoem a terra. Amém? Você pode voltar algumas páginas e acompanhar. Gênesis 9:1, Gênesis 9:7, ele diz a mesma coisa: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. E aí vem Gênesis 10 falando exatamente da descendência de Noé,
dos seus 3 filhos. No último verso do capítulo 10, nós lemos: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. E aí chega Gênesis 11, que nós acabamos de ler. Versículo 2 diz: sucedeu que partindo eles quem? Claro que eles se trata dos descendentes de Noé. Amém, irmãos? Alguns estudiosos acreditam a Torre de Babel a liderança de um dos bisnetos de Noé, chamado Nimrod, que está lá em Gênesis 10, versículo 10, porque diz que o princípio do seu reino, ou ele construiu o seu reino na terra da Babilônia, que é justamente essa terra que foi chamada de Babel. A questão é, eram os descendentes de Noé. Se eram já liderados por Nimrod, ou foi antes, ou foi depois, não sei. Mas eram aqueles que tinham a visão: se espalhem. E agora eles estavam em desobediência à visão, querendo construir uma torre para ficar todo mundo ali. E são bem claros, para que a gente não precise se espalhar. Porque o engano chegou para eles que o se espalhar era uma necessidade para eles, porque não tinha como todo mundo ficar no mesmo lugar. Eles disseram: vamos construir uma torre, vai ficando um em cima do outro, como temos os edifícios hoje, vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Mas o se espalhar não era por causa deles. Ei, Deus não manda se espalhar para você ter bem-estar, não. Para ter bem-estar é melhor você ficar onde está. Porque se espalhar vai deixar coisa para trás, vai deixar quem você ama para trás. Não é sobre você. E talvez você não está entendendo o porquê de se espalhar, porque você ainda pensa muito em você. E é o que Deus está te livrando nessa manhã, dessa mentalidade egoísta. Para mim, por mim, meu nome, meu isso, meu aquilo, o nosso. Não é sobre você. O plano que Deus tem para a sua vida não é sobre você. É para te usar para outros. Aleluia. É interessante porque a palavra Babel significa dividir, confundir, misturar. E foi nessa localidade que surgiu o Império da Babilônia. Conhecido pela sua grandeza, pelos seus templos, sua riqueza, mas também pela sua arrogância diante de Deus. Pela sua rebeldia ao que é vontade de Deus. Surgiu aqui. Deus manda se espalhar. Não, não quero me espalhar, não. Quem é o teu Senhor? Você mesmo? Você vive para fazer a vontade de Deus ou a sua? Confusão veio. Juízo chegou, irmãos, porque onde há esse sentimento vai ter confusão. Abre comigo em Tiago, capítulo 3. Às vezes as pessoas pensam, por que Deus fez isso? Deus só estava julgando, irmãos. Essa ambição egoísta dessas pessoas. E toda ambição egoísta traz uma consequência. E Tiago deixou isso claro na sua epístola. Tiago capítulo 3. Versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso
nem vos gloriais disso, nem mintais contra a verdade. Note, era o que essas pessoas estavam fazendo, se gloriando e mentindo contra a verdade. Não, Deus manda se espalhar, mas a gente vai se espalhar não. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Influenciada por demônios. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, eu gosto como está na tradução da NVT, onde há inveja e ambição egoísta. A NVT diz ambição egoísta. Vai ter o quê? Confusão e toda espécie de coisa ruim. Ter uma ambição egoísta. Aonde tem isso? Esse tipo de sentimento faccioso, o meu, para mim. Resultado? Confusão chega. Como chegou lá em Babel. Divisão chega. Contenda chega. E onde contenda chega, toda sorte de coisa ruim. Satanás faz a festa. É o ambiente dele. Facção e egoísmo. Sabe por que Satanás tem feito muita coisa aqui no Brasil? Facção. O meu lado, o teu lado. Sou desse lado, tu é daquele. Toda espécie de coisas ruins. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso na minha casa. Você quer confusão na sua casa? Você quer toda espécie de coisa ruim na sua vida? Então tem que se livrar disso. Tem que trocar essa sabedoria terrena, animal e demoníaca pela sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo diz, olhe para si, traga para você, torne célebre o seu nome. A sabedoria de Deus diz, não olhe para você não, olhe para quem está precisando. Se espalhe, vá lá, deixe tudo, vai! A sabedoria do mundo diz, junte. A sabedoria de Deus diz, dê, vá. Você não pode ir, dê para quem está indo. Te livra dessa ambição egoísta. Quando você decide se submeter à vontade de Deus. E como o pastor Theo Hayashi disse certa vez, a tua submissão a Deus vai te levar muito mais alto e mais longe do que qualquer ambição sua poderia te levar. Se submeta a Deus e aos planos dele para a tua vida e aos planos dele para a igreja, para o corpo. Amém, irmãos? Ah, meu Deus, por que esse negócio de missões? Para te livrar desse egoísmo desgraçado. Para salvar a tua vida. Para te fazer deixar de olhar só para tu, rapaz. Para não vir confusão e toda espécie de coisa ruim para a tua vida. Deus está te dando livramento, te colocando numa igreja missionária. E aí em Gênesis 12, a gente encontra a resposta divina para salvar dessa ambição, dessa rebeldia, desse egoísmo. O que Deus fez a partir de Gênesis 12? Vamos ver o final do 11. A gente continua vendo a descendência de Noé. E é interessante porque fica pelo menos para os curiosos pensarem a respeito. Aquele que supostamente pode ter liderado Babel é descendente de Cã, que foi o filho que desonrou o pai.
Mas para resolver o problema, Deus levanta um descendente de Sem, que foi quem honrou o pai. Oh, aleluia. Deus está falando. Gênesis 11, 26, a gente vê a descendência, a gente vê um homem chamado Tera, que gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Abraão se casa com uma mulher chamada Sarai, e no verso 30 é bem explícito, Sarai era estéril, não tinha filhos. Mas olha o verso 31, tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e o quê? Saiu. A outra versão diz o quê? Se mudou. Deus pode estar falando aí. Saiu, se mudou. Já começou a obedecer. E em Gênesis 12 a gente vê Deus usando ou chamando Abraão para levantar um povo. E é interessante porque quando a gente compara Gênesis 11 com Gênesis 12, a gente vê Deus prometendo a Abraão aquilo que o pessoal do 11 queria. Vamos ler Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai. Começa assim. Não é fica, constrói aí. Não, é sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é você que diz onde você vai ficar. Não é você que escolhe. Eu vou te mostrar. E eu nem digo antes para você não dizer, eu vou ou não vou. Não, eu vou te dizer depois. Primeiro obedece. De ti farei uma grande nação. O que isso me lembra? Gênesis 11. Eles queriam o quê? Ter um nome grande. Tornar célebre o nosso nome. Aí Deus vai resolver o problema. E Deus promete a Abraão aquilo. Eu vou engrandecer o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 11 eles queriam, edifiquemos, vamos nós mesmos fazer. Vamos nós mesmos tornar célebre, tornemos nós mesmos, tornemos célebre o nosso nome. Deus diz, não é assim. Eu até tenho isso para vocês, mas vocês estão querendo da forma errada. Eu quero engrandecer o nome de vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu quero tornar vocês um modelo. Eu quero tornar vocês grandes. Mas tem que ter o propósito certo. Qual é o propósito certo? De ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é a sua família, são todas as famílias da terra. Por isso que o profeta, ele diz, ou Deus diz através do profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São de paz, vai te dar o fim que você mesmo deseja. Mas sou eu que sei. Eu sei o que você deseja, filho, mas sou eu que vou fazer. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é do seu modo, é do meu modo. Não é no lugar que você quer, é no lugar que eu quero para você. Deus diz a Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te mostrar, eu vou fazer por você. Só me obedece. O que você quer? Deus sabe, irmãos, teus sonhos. Mas é Ele que sabe os meios, os planos. Deixa de fazer teus próprios planos. Deixa de dizer, hoje eu vou para ali, amanhã eu vou para... Não, ei,
que o Senhor quer que eu faça? Qual o seu plano para a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Ele vai dar o fim que você deseja, mas é pelo plano dele, não o seu. E Deus levanta Abraão e levanta através de Abraão um povo, através do qual Deus continua com o mesmo sonho, alcançar o mundo inteiro. E Jesus deixa isso claro para os judeus. Abre lá em Lucas 13. Aleluia. Versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta. Isso me lembra lá de Noé, né? O povo querendo entrar na arca, Deus já tinha fechado a porta. Mas essa é outra pregação. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Jesus deixa claro para os judeus: vocês são um povo escolhido para resgatar o mundo todo. Mas isso não garante a sua entrada. Porque a entrada não é só para vocês. A entrada é para todo aquele que crê. Muitos virão, ou seja, muitos crerão, de todas as partes do mundo. E é isso que João viu profeticamente e relata no livro de Apocalipse. Povos de todas as línguas, raças e nações. Deus levanta Abraão como uma figura, um símbolo daquele que viria como descendente de Abraão. Para salvar e para nele, de fato, ser benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3,7 diz que os da fé é que são os filhos de Abraão. Gálatas 3,29 diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem aqui é de Cristo? Quem aqui é da fé? Então você é descendente de Abraão, você é desse povo que Deus escolheu para encher a terra. Como Abacuque profetizou, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Jesus falou, corrigindo alguns judeus que diziam: eu sou filho de Abraão. Jesus disse: vocês são não, está lá em João 8. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam seguindo as pisadas de obediência e de fé de Abraão. Vocês fariam o que Abraão fez. Vocês teriam a visão que Abraão tinha. Paulo fala em Filipenses 3, em Colossenses, ele fala que nós somos a verdadeira circuncisão. A igreja, esse novo povo criado em Cristo Jesus.
E em Jesus, eu vou encerrar com isso, a gente tem restaurado, irmãos, não só a nossa salvação, não só o nosso Éden, mas a gente tem restaurado a mesma visão divina de do Éden encher toda a terra. Lembra, o Éden tinha um rio que tinha 4 braços. Simboliza os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Para todos os cantos. Em Jesus, na era da igreja, inaugurando a era da igreja, a gente vê em Atos, na descida do Espírito Santo, essa restauração. Em Babel, todo mundo foi dividido, linguagens diferentes. Em Pentecostes, a gente vê todo mundo reunido, uma só linguagem. Uma só linguagem. Mas não é para ter a mesma síndrome de Babel, não é para cair no mesmo erro. Jesus disse, fica aí reunido, espera o Espírito Santo descer, está lá em Atos 1:8. Abre lá, vou encerrar com isso. Espera o Espírito Santo descer. Você está entendendo, irmão, a mensagem? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas tem um propósito. É o mesmo propósito original. Eu restaurei tudo, Deus disse, restaurei. A mesma linguagem. Ei, restaurou o rio. Jesus disse aos seus discípulos, quando viesse o Espírito Santo, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Rio flui, irmãos. Rio sai de dentro para fora. O rio que está aqui não é para a gente ficar tomando banho, não. Ei, é para essas águas irem por todo o mundo. As águas do Espírito. Tudo restaurado de novo. Tem um propósito. Sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, onde você está agora, como também em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não foi ou. É e. Significa aqui e também, ao mesmo tempo. Enquanto eu evangelizo na minha rua, enquanto eu evangelizo na minha família, enquanto eu evangelizo no meu condomínio, enquanto eu evangelizo no restaurante que eu vou daqui a pouco almoçar, como igreja, eu também estou indo por toda a Paraíba, eu também estou indo por todo o Nordeste, eu também estou indo por todo o Brasil, e eu também estou indo até os confins da terra. Mas por que pensar nos de longe, aqui perto está precisando? Alcança os que estão perto e alcança os de longe também, irmão. Vai todo mundo ao mesmo tempo. É por isso que ninguém pode perder tempo com ambição egoísta. Pensando só na própria vida. Sai dessa zona de conforto. Se liberta dessa visão. Dessa síndrome de Babel. E se Deus não está te chamando para sair e ir, apoia quem está indo. Porque é tua responsabilidade. Ora por quem está indo. Mas tem uns aqui que Deus está chamando. Você pode ficar de pé. Jesus disse, ide por todo o mundo. Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Não olhe só para a sua terra. O Brasil está precisando tanto, tem outras nações precisando mais. Se a gente planta, a gente colhe. Feche os teus olhos.
Medita em tudo que você ouviu nessa manhã, fazendo a tua própria oração ao Senhor. Obrigado, Pai. Queremos pensar como o Senhor pensa. Queremos chegar naquele grande dia e ver povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Porque o Senhor nos levanta como igreja para sermos uma igreja missionária, que sai das quatro paredes, que alcança aqueles que estão lá fora, que deixa o rio do Espírito fluir para outros lugares. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Rebrodro sobramana suri, rerandrasso, rodo sobre bedessera mamaranashi. Erodro sobriera, brana sobrondo semenenessa mamaranashi. Remeneondo semenenesi rerandasso. Erondro sombrandasso, rendeia na sombrie. Dremenessa mamaranasso, brondo sobrie, andrasso, brondro sombranassi. Porque tanto tenho, porque tanto tem chegado para mim, e ainda não tenho o nível de satisfação que pensava que eu teria. Eu te respondo nessa manhã, diz o Senhor, porque estás seguindo os teus planos, porque estás em busca dos teus próprios interesses. Decida nessa manhã se entregar por completo e me deixar ser o Senhor da sua vida por completo. Fazer o que eu te mandar fazer, falar o que eu te mandar falar, ir para onde eu te mandar ir, e você encontrará a plena satisfação em mim e na minha vontade para a sua vida. Porque enquanto eu te uso para alcançar outros, eu te alcanço. E eu alcanço os teus e a tua família, diz o Senhor. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Sim. Vamos testemunhar. Temos provado da tua bondade. Vamos cantar essa música. Temos provado da sua bondade. Você vai almoçar um pouquinho mais tarde, mas vai almoçar melhor. É um culto especial. Só mais alguns minutos. Sim, eu vou testemunhar. Você precisa fazer essa oração nessa manhã. Eu vou ser uma testemunha. Eu não vou calar a minha boca. Eu vou testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu vou alcançar outras pessoas. Sim, eu vou testemunhar. Tuas promessas não vão falhar. E eu entrego meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor. Vê do quanto és fiel. Sopraste tua vida em mim e eu entrego meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor. Sim, eu vou testemunhar. Tuas promessas não vão falhar e eu entrego meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor.
bondade eu provei, da tua força eu provei, da tua constância eu provei, e eu vou provar de novo e mais uma vez. Do teu amor eu provei, da tua cura eu provei, da salvação eu provei, e eu vou provar de novo e mais uma vez. Da tua bondade eu provei, da tua força eu provei, da tua constância eu provei, e eu vou provar de novo e mais uma vez. Do teu amor eu provei, da tua cura eu provei, da salvação eu provei, e eu vou provar de novo e mais uma vez. Provei do quanto és fiel, sopraste tua vida em mim, e eu entrego meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor. Sim, eu vou testemunhar, tuas promessas não vão falhar, e eu entrego meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor. O quebrado irá provar, e o ferido irá provar, e o perdido irá provar, e eu vou contar de tudo que eu já provei. Minha família irá provar, minha cidade irá provar, e as nações também vão provar, e eu vou contar de tudo que eu já provei. Vamos declarar isso de novo para encerrar. O quebrado. Deus vai te levar para os quebrados. Tem muito quebrado que não parece estar quebrado. Parece até estar mais inteiro que você, mas está quebrado por dentro. O quebrado irá provar, e o ferido irá provar. Declara! E o perdido irá provar, E eu vou contar de tudo que eu já provei. E a família irá provar, minha cidade irá provar, e as nações também vão provar, e eu vou contar de tudo que eu já provei. Nós provaremos. Provei do quanto és fiel, sopraste tua vida em mim, e eu entrego meu louvor. És digno de tudo, Senhor. Aleluia. 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 Se você está aqui nessa manhã, senta. Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, aquilo que nós lemos lá em Romanos, crer com o coração e confessar com a boca, tornar isso público diante dos homens. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Tem alguém que deseja, ou que está como aquele filho pródigo, afastado, longe da casa do pai, e deseja voltar nessa manhã? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Tem ali? Vem aqui. Vem cá. Aleluia. É o que? Sua mãe? Aleluia.
nova criatura, um novo propósito. Todas as promessas do Senhor, todos os planos que Deus tem para a sua vida não ficaram para trás. Nunca mais a mesma. Chamada para testemunhar e alcançar a muitos. Jesus, Ele te ama, Ele te perdoa. Nunca mais. Você é dele. E Ele tem um propósito para a sua vida. Um propósito para a sua vida. Ele te ama. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Vai avançar. Vai avançar. Uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo hoje se faz novo. Novidade de vida. Uma nova vida. E que alcançará muitas outras vidas. Em nome de Jesus. Pode ir com eles. Aleluia.